Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa desta semana a gente vai falar de astronomia, em parceria lá com os nossos amigos do LNA, o Laboratório Nacional de Astrofísica, que fica em Minas Gerais, lá no Pico dos Dias. Primeiramente, a gente vai ter nesse programa informações sobre os 100 anos da observação de Andrômeda. Faz só isso que a humanidade sabe, que o universo é composto por diversas galáxias. Você também vai ter informações sobre o projeto Spark 4, uma iniciativa do INPE que dotou o LNA de um novo dispositivo capaz de multiplicar a produção de imagens astronômicas por 4. Estamos aqui na companhia virtual do diretor substituto do LNA, o Dr. Alberto Rodrigues Ardila, que vai conversar um pouco com a gente sobre a questão da observação de Andrômeda. Para quem não sabe, faz 100 anos que o homem que dá nome ao telescópio Hubble conseguiu observar uma galáxia fora da Via Láctea. Muito bem, Edmund. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. E realmente uma ocasião bem importante para a astronomia comemorar esses 100 anos do nascimento da astronomia extragaláctica, como a gente conhece. De fato, até 1919, 1920, existia um grande debate sobre se as nebulosas que eram observadas através dos telescópios eram nebulosas locais, ou seja, pertenciam à Via Láctea, ou se tratavam de objetos fora da nossa galáxia. Isso foi um debate que perdurou por anos. Inclusive, teve o que a gente chama de o grande debate entre Edwin Hubble e Shapley. Eles tinham ideias opostas. Uma era que as galáxias, as nebulosas, uma boa parte das nebulosas eram objetos extragalácticos, e por outro que o tamanho da Via Láctea era muito maior do que a gente considera atualmente, e todos aqueles objetos que a gente via no telescópio pertenciam à Via Láctea. Então, de fato, Andrômeda era uma dessas muitas nebulosas que até 100 anos atrás eram consideradas como parte da nossa galáxia. Então, foi através das observações de Edwin Hubble, quando detectou um tipo de estrelas peculiares que chamam variáveis cefeidas. Detectou variáveis cefeidas na galáxia de Andrômeda, e através dessa observação pode calcular a distância na qual Andrômeda se encontra da Terra. Encontrou uma distância, obviamente, muito, muito, muito maior do que o esperado. Então, isso confirmou que, de fato, Andrômeda era uma galáxia externa, era um objeto externo à Via Láctea. Então, isso, com essa descoberta, selou o debate sobre a presença de objetos extragalácticos. E a partir daí, o que a gente considera o nascimento da astronomia extragaláctica, ou seja, o estudo de objetos além da Via Láctea. Agora, eu fico imaginando, 1919, no eclipse de Sobral, se prova a teoria da relatividade geral e a nova concepção sobre a gravitação, os planetas e o universo. 1923, o Hubble faz a identificação da galáxia de Andrômeda e coloca fim a esse debate, essa discussão, né, porque já havia, como o senhor disse, outros astrônomos defendendo que as nebulosas estavam fora da Via Láctea. E o cara que estava estudando física, que se formou em 1925, teve que pegar o diploma, rasgar os livros e começar o curso de novo, né? Porque aquilo que ele sabia caiu por terra imediatamente. Como é que para o estudo da astronomia ser uma ciência tão recente, assim, muito pouca gente, confesso que a questão da observação de Andrômeda foi uma surpresa para mim, saber que a gente sabe que tem galáxia só há 100 anos. Eu desconhecia essa informação. É muito novo tudo isso, né? E como é que vocês trabalham com essas informações todas? Chegando dado novo todo dia do James Webb, mostrando nascimento de estrela, migração de estrelas de uma galáxia para outra. Como é que vocês processam
todas essas informações para poder continuar fazendo pesquisa de ponta? Bom, a gente parte do pressuposto que a ciência não é estática. O conhecimento em si não é estático. Então, o que sabemos hoje é baseado justamente nas observações que sempre têm limitações. E a gente está sempre esperando por dados que possam mudar, de fato, esse paradigma que se conhece sobre as galáxias, ou formação estelar, ou sobre qualquer outro campo da astronomia. Não há nada estático, não há nenhuma verdade absoluta. Isso que talvez seja uma das coisas mais interessantes da ciência como um todo. A gente trabalha em pesquisa justamente para confirmar ou desmentir ou agregar informação adicional sobre o conhecimento atual. Então, não se trata de que o que eu estudei até agora não vale nada, porque essa descoberta mudou completamente o paradigma. Não, de jeito nenhum. Então, é excelente, porque agora a gente tem novas ferramentas para compreender o universo como ele é. Então, e, como eu mencionei, nada é estático. Então, a descoberta de Edwin Hubble veio justamente colocar, digamos, a pá de cal final sobre aquela teoria que mencionava, que falava de que as nebulosas que eram observadas pertenciam à Via Láctea. Ela, de fato, colocou um limite ao tamanho da Via Láctea e abriu o caminho para a descoberta e análise de objetos extragalácticos. E a partir daí, com o avanço da astronomia, detectores, telescópios, a gente foi descobrindo cada vez mais galáxias próximas, menos próximas, distantes e muito distantes. Então, os telescópios hoje em dia que estão trabalhando de grande abertura, justamente tentam, ou telescópios espaciais também, justamente tentam pesquisar nesses primeiros momentos, os momentos iniciais da formação das primeiras estruturas. Então, a gente hoje já não estamos falando mais do universo local. O universo local é todas aquelas galáxias próximas à Via Láctea. Estamos falando, agora podemos falar de entender como é que as primeiras galáxias, as protogaláxias, aquelas galáxias que se formaram logo após o Big Bang, estamos tentando entender como é que essas galáxias se formaram e obter evidência observacional sobre esses objetos. Então, a descoberta, 100 anos atrás, justamente permitiu o florescimento dessa área de astrofísica extragaláctica como a gente conhece hoje em dia. Obviamente, foi um caminho bastante árduo, porque pela limitação dos telescópios da época, a gente só podia ver o universo local, o universo de galáxias até uma certa distância. Depois, com telescópios cada vez maiores, a gente tem um conhecimento cada vez mais profundo sobre os objetos mais distantes. O próprio Hubble, por exemplo, Edwin Hubble, o mesmo que colocou fim a esse debate sobre a natureza dos objetos extragalácticos, ele mesmo formulou a lei de expansão do universo, ou seja, o universo, como conhecemos hoje, está em expansão. E isso faz com que todos aqueles objetos muito mais distantes, que aqueles objetos que se formaram bilhões de anos atrás, quase na época logo depois da grande explosão, a gente possa ver esses objetos, a luz que esses objetos emitiram agora. Então, através da lei de Hubble, a gente sabe que quando vemos o universo, a gente vê ele como era a minutos, horas, dias, semanas, meses, anos de distância. Tudo depende da distância a qual o objeto se encontra. Objetos muito distantes, obviamente, a luz leva uma quantidade de tempo enorme para chegar até nós. Então, o que vê, quando a gente vemos através de um telescópio, vemos a história do universo. A gente não consegue ver o universo no presente, mas no passado. Observar sempre através do telescópio objetos distantes, a gente é como se estivesse olhando para a história. Como esses objetos eram bilhões de anos atrás, mil de milhões de anos atrás. Então, digamos assim, atualmente, o esforço da astronomia com o telescópio James Webb, por exemplo,
ao ter um novo telescópio espacial, a ideia é perceber esses objetos, as primeiras estruturas que se formaram, as primeiras galáxias formadas logo após o Big Bang. Obviamente, os outros telescópios também continuam trabalhando com observações de objetos mais próximos, e em si, assim, nada do que a gente conhece hoje em dia está totalmente é, não, ainda temos problemas para resolver em astrofísica extragaláctica, ainda com objetos próximos. Então, imagina com objetos distantes. Então, a ciência e a astronomia é um campo muito rico, porque cada descoberta, com uma descoberta, a gente responde uma pergunta, mas nos dá origem a mais 10 perguntas. Então, e isso faz com que o conhecimento esteja mudando dinamicamente, o tempo todo. Então, foi uma descoberta que chama atenção justamente porque, para a maioria das pessoas, para o leigo, diria, falam de galáxias, sim, são objetos distantes fora da Via Láctea, mas esse conhecimento é recente, tem apenas 100 anos. Todo mundo acha que a humanidade conhece ou tem essa visão o tempo todo, mas não, é uma visão bastante recente. Ou seja, em 1910, 1915, as pessoas não reconheciam as galáxias como a gente reconhece hoje como objetos fora da Via Láctea. Isso é uma questão surpreendente, assim, chama atenção. E uma coisa que é interessante, assim, essa questão da expansão do universo, né? O senhor falou que Hubble definiu a lei da expansão do universo, né? E a gente aprendeu na escola que o espaço é infinito. Antes de 1923, as pessoas achavam que o espaço era infinito, quer dizer, a Via Láctea era infinita, ela ocuparia todo o infinito, ou essa noção de infinito não é tão assim correta. Então, o que se entendia como o universo naquela época era que a nossa galáxia era o único objeto no universo. Então, tudo que a gente observava pertencia, estava dentro da nossa galáxia. Então, assim, eu não diria que era um tamanho infinito, tinha um tamanho, mas era um tamanho muito, muito maior do que ele realmente é, ao ponto justamente de incluir qualquer objeto que era observado através do telescópio. Quando a gente vai para fora da cidade, fazer uma observação sem luz, nada, é importante mencionar que praticamente tudo que a gente vê, a grande maioria dos objetos que a gente vê são estrelas. E todas essas estrelas que a gente visualiza a olho nu são, de fato, da nossa galáxia. Então, são estrelas da Via Láctea. Mas, às vezes, a gente olha alguns pontos que têm mais cara de nebulosa do que de estrelas. Quando a gente observa elas através do telescópio, a gente observa uma nuvem. Muitas dessas nuvens são parte, de fato, da Via Láctea. São nuvens, por exemplo, que são regiões de gás ionizadas por estrelas da Via Láctea. Mas também uma boa parte de todas essas nebulosas são galáxias que estão fora da Via Láctea. Então, assim, naquela época, o que se pensava era justamente isso. A ideia do infinito é um pouco mais, digamos assim, é muito mais controversa. Assim, quanto é o infinito? O infinito é até onde vai o infinito? O universo tem tamanho infinito? Talvez isso era um pouco mais complicado digamos assim, de digerir. Mas era mais a questão do tamanho da Via Láctea. Éramos um objeto único. Éramos um único objeto no universo. Hoje em dia, ou depois dessa descoberta, a gente sabe que existem trilhões de galáxias. O número de galáxias estimado atualmente está entre 5 e 10 trilhões de galáxias. Então, obviamente, é um número absurdamente grande. E obviamente, todos esses objetos foram da Via Láctea. Então, a concepção histórica mudou totalmente, né? E
digamos assim, uma questão relevante, que ainda a gente não entende muito bem, não temos muito claro como é a estrutura da nossa própria galáxia. Tá, a gente sabe, é uma galáxia espiral e tal, mas essa informação não é muito clara. Tem um trabalho muito recente que foi publicado agora, essas semanas atrás, sobre uma nova proposta da estrutura da nossa galáxia, porque justamente a gente está numa posição de desvantagem. O Sol, a Terra, está no disco da nossa galáxia, de forma que a gente não pode enxergar o centro da nossa galáxia ou o que está além do centro, pelo gás e poeira que está no disco. Então, isso faz com que a nossa visão da nossa própria casa não seja muito clara. Então, isso parece conflituante. A gente sabe o tamanho, a gente tem uma ideia de qual é o tamanho, um valor relativamente correto do tamanho da Via Láctea, mas não a morfologia exata pela nossa posição. Enquanto que a gente, por exemplo, Andrômeda, como é um objeto extragaláctico, e justamente ela tem uma certa inclinação, a gente pode ver muito claramente a estrutura dela, o núcleo, os braços espirais. A gente imagina que a Via Láctea é muito similar à galáxia da Andrômeda. E isso faz com que o estudo da galáxia da Andrômeda seja altamente relevante, porque através de tudo que a gente sabe sobre ela, a gente pode imaginar que a nossa galáxia tem uma estrutura parecida, tanto em forma, como em massa, como evolução. Então, digamos assim, um estudo da Andrômeda e de outros sistemas relativamente próximos nos permite entender um pouco sobre a nossa galáxia, desde uma perspectiva que a gente não consegue ver. Então, estudar o estudo da astronomia extragaláctica não só é importante para para saber como se deu a evolução, como é que o processo de formação e evolução de galáxias se dá, mas também para entender a nossa própria galáxia, visto que a gente tem uma visão bastante limitada da Via Láctea devido à posição em que a Terra se encontra dentro da galáxia. Para a gente que é leigo conseguir entender, doutor, como é que Hubble, lá em 1923, com um telescópio de 1,5 metro de diâmetro, conseguiu, pelo brilho de um objeto, de um elemento da galáxia, determinar a distância? Vocês fazem isso hoje? É pelo brilho que vocês conseguem fazer os cálculos de medição? É, muita boa pergunta, Edmund. É uma questão bastante complexa, de certa forma, porque o que o Hubble fez na época, ele usou um tipo de estrelas, chamam variáveis cefeidas. Essas variáveis cefeidas é uma fase através da qual várias estrelas da sequência principal passam, depois que eles deixam a sequência principal. E o que é uma variável cefeida? É uma estrela que pulsa radialmente, ou seja, as camadas externas elas se expandem e voltam a se contrair, se expandem e se contraem. E essa expansão, contração é periódica. Só um Ela, segundo. O senhor falou em fases. Essa é uma fase da formação da estrela. Ela nasceu, passa um período, ela entra nessa fase que o senhor está falando. sim, Isso. mas Entendi. isso para estrelas de entre 3 e 10 massas solares, aproximadamente entre 3 e 10 massas solares, elas depois que queimam o hidrogênio, elas entram nessa fase cefeida. E essa fase cefeida é justamente essa pulsação. O Sol não vai entrar nessa fase porque ele tem uma massa menor. Estrelas de massa tipo solar não passam pela fase cefeida. Mas, enfim, esse tipo de estrelas tem uma particularidade. O período com a qual elas pulsam é proporcional à luminosidade. Então, estrelas que têm um período muito curto são menos luminosas. Estrelas com um período maior, elas são mais luminosas. Essa foi uma relação que foi estabelecida anteriormente por Henrietta Leavitt,
E ela descobriu justamente essa propriedade. E isso é bem claro. O que ela fez? Ela estudou é, uma, por volta de 40 galáxias desse tipo, todas localizadas na Grande Nuvem de Magalhães, que é uma galáxia satélite nossa. Como todas as estrelas estão no mesmo objeto, a distância da Terra à nuvem é fixa. Então, a gente sabe que elas todas estão num único sistema. E estudando justamente esse período em função da luminosidade, ela chegou a essa relação. Então, é uma relação inequívoca. Assim, você mede o período de pulsação de uma estrela cefeida, automaticamente conhece a luminosidade dela. E a partir da luminosidade da estrela, você pode calcular a distância na qual ela se encontra. Então, Hubble o que fez foi justamente identificar eh, estrelas cefeidas na galáxia da Andrômeda e a partir do período que ele mediu para essas estrelas, calculou a luminosidade e a partir da luminosidade determinou a distância a qual essas estrelas estavam da Terra. E o valor que teve foi um valor absurdamente alto, assim, que extrapolava os limites do que era conhecido como a Via Láctea. Então, aí não ficou dúvida nenhuma. Agora, essa técnica tem suas limitações. Por quê? Porque em galáxias mais distantes, a gente não consegue identificar estrelas individuais. Então, essa técnica só funciona em objetos locais, em objetos onde você consegue identificar estrelas. Acho que até galáxias do aglomerado de Virgo, e isso usando o telescópio espacial, é possível identificar estrelas individuais e medir sua distância. É importante mencionar que talvez é o método mais exato para medir distâncias das galáxias. Mas, como eu mencionei, ela tem uma aplicabilidade limitada. Objetos já mais distantes que o aglomerado de Virgo já não é possível. Então, não é possível aplicar essa relação. Então, a gente tem que usar outros métodos para medir distâncias. Um deles, acho que o mais conhecido, é a lei de Hubble. É a partir do deslocamento, que a gente chama o redshift, deslocamento para o vermelho, das linhas em emissão ou na absorção que se observa nas galáxias, a gente pode determinar a distância a qual elas se encontram. Então, a lei de Hubble é muito clara. A gente mede a velocidade na qual esse objeto está se afastando e a partir dessa velocidade a gente calcula a distância usando a lei de Hubble. Então, essa é uma outra técnica para medir distâncias, né? Existem outros métodos através digamos, de observação de outro tipo de estrelas e assim vai, mas observação de estrelas sempre precisa resolver estrelas. E aí, justamente, temos o problema da distância. Em geral, objetos distantes, unicamente funciona a lei de Hubble, a lei de expansão que Hubble formulou. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com a entrevista com a pesquisadora responsável pelo desenvolvimento do Spark 4 no INPE. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e a gente vai falar agora sobre o dispositivo ou a câmera Spark 4. A gente gravou uma entrevista com a pesquisadora do INPE responsável pelo desenvolvimento do projeto. Acompanhe. Conta pra gente o que é esse instrumento Spark 4 que está lá no LNA funcionando. O instrumento Spark 4 ele surgiu de uma ideia aqui na divisão de astrofísica do INPE, uma ideia minha e do Dr. Francisco Jablonski, isso em 2009. O projeto conceitual foi financiado pela FAPESP e a construção em si foi financiada pela FINEP, também com uma ajuda muito importante do orçamento do INPE
e também do orçamento do LNA, que é onde de fato o instrumento está sendo construído, ou melhor, onde ele foi construído, porque hoje o instrumento já está pronto, já está instalado no telescópio. Em qual telescópio? No telescópio de 1,6 metros do Observatório do Pico dos Dias. Esse observatório ele fica no sul de Minas, na cidade de Brasópolis, no alto de uma montanha, e a primeira luz desse instrumento, da Spark 4, foi realizada em novembro de 2022. O instrumento está funcionando bem dentro dos requisitos. A gente tem reuniões semanais, toda terça-feira de manhã a gente fica horas falando do instrumento, o que aconteceu, o que precisa acontecer, o que precisa fazer, quais são os problemas, né? Mas felizmente, após muitas reuniões de terça-feira, a gente está quase a ponto de, vamos dizer, fechar o projeto, de realmente considerar a Spark 4 um instrumento construído, testado, aprovado e com capacidade de entregar imagens, dados de boa qualidade para a gente fazer ciência aqui no Brasil. Esse pacote todo, quer dizer, FAPESP, FINEP, orçamento do INPE, do LNA, deu quanto de investimento para criar o Spark? Olha, ele é... eu teria que olhar esse número direito, mas ele é da ordem de 2 milhões de reais. Em 10 anos. Em 10 anos. Isso falando só em compra, não estou colocando trabalho das pessoas. A gente não tem o costume, não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas sem contar trabalho humano, né? Legal. E, assim, a gente já falou superficialmente, mas o que é esse instrumento, essa estrutura, essa coisa que coloca no telescópio? Por que criar isso, né? Por que o telescópio precisa desse, digamos, acessório, né? O que vocês vão fazer com essas 4 imagens? Para que serve ter 4 imagens diferentes de espectros de cor diferentes do espaço? A Spark 4 ela é um instrumento desenhado, o principal, não é o único, mas o principal caso científico são objetos variáveis. Então, vou dar o exemplo da ciência que eu faço, né? Ou de um dos casos, um tipo de projeto com quem eu trabalho. Eu trabalho com estrelas binárias que estão muito próximas. As duas estrelas, todo o sistema é praticamente do tamanho do Sol. Então as estrelas estão muito próximas. E elas estão tão próximas que você tem matéria que sai de uma e vai para outra, como se uma estrela estivesse comendo a outra. Ok. E essas estrelas variam em escala de horas. E variam muito. E elas, quer dizer que antes, a gente não conseguia ter a variabilidade simultaneamente nas 4 cores. Então, a gente fazia numa noite no vermelho. Daí, na noite seguinte, a gente fazia no azul. Daí você via que ali, na segunda noite, o objeto estava um pouco diferente. Mas será que ele estava diferente porque você estava usando em outra cor? Ou ele de fato está diferente? Era impossível responder essa pergunta antes. Agora não. Agora, se a gente observa aquele objeto em 2 noites, a gente vai saber exatamente o que está variando. Em 4 cores. Em 4 cores. Em 4 cores. E daí você tira, por exemplo, às vezes a gente até se assusta de falar isso, né? Mas essas estrelas estão juntinhas, a gente consegue medir o campo magnético, a gente mede a temperatura do gás que sai de uma estrela e vai para outra. A gente mede a densidade das partículas ali. A gente consegue, sem ver a geometria, porque o objeto está muito longe, então ele é um pontinho. Mas mesmo sendo um pontinho, a gente consegue dizer a geometria do campo magnético. A gente consegue dizer, não, a gente está vendo essa estrela olhando de cima, olhando de baixo, o campo magnético está apontando para lá, o campo magnético está apontando para cá, certo?
Então, certamente a qualidade dos dados, quer dizer que a gente já fazia isso, certo? Mas agora a gente vai poder fazer muito melhor. E um modo de mensurar a ciência, vamos dizer, o que é fazer ciência, né? É ir lá no telescópio, obter os dados e ficar conversando, sei lá, né, com o seu colega da sala? É legal você conversar com o seu colega do corredor, mas, vamos dizer, um jeito de mensurar a ciência é você escrever, você registrar a informação que você obteve e como você interpreta. Isso a gente faz com os chamados artigos científicos, certo? Então você faz uma observação, tira suas conclusões, quer dizer que você reduz os dados. A redução de dados é um capítulo à parte, né? Você pegar essas imagens e transformar essas imagens em fluxo, em polarização, em o que seja, né? Você reduz então os dados, você transforma aquele monte de dados em alguma coisa mais compacta e interpreta. Fala assim, não, olha, porque eu estou vendo uma variação assim, assado, nessa cor e não naquela, o campo magnético desse objeto é tanto. Então você escreve um relatório sobre isso, o que a gente chama de um artigo científico, e você submete isso para as revistas. Então, a divisão de astrofísica e o Brasil como um todo, a gente tem uma publicação razoável nas principais revistas de astronomia, né? Quer dizer que vocês que gostam, por exemplo, deve ter alguns de vocês que assistem canais de YouTube, falam assim, não, porque descobriram uma estrela assim assado. Aonde que saiu isso? Saiu nas revistas científicas. Quer dizer que o cara que descobriu isso fez um artigo, submeteu, esse artigo foi avaliado e daí foi impresso, foi publicado e isso virou, por exemplo, um artigo de divulgação num canal de youtuber, certo? A gente não vai fazer essa parte do youtuber, o que a gente faz é a publicação desses artigos. Então, com a Spark 4, a gente espera aumentar a nossa produção científica. A gente vai poder falar mais coisas com maior qualidade e aumentar o nosso número de publicações nessas revistas científicas que a gente só publica em revista de alta, enfim, nas principais revistas de astronomia. Então a gente já publica e a gente quer publicar mais. A gente quer ter um reconhecimento internacional do que a gente faz. E é pesquisa pura, né? Não me pergunte para que serve saber o campo magnético da estrela. Vocês conseguiram primeiro certo? uma Pra verba para fazer o projeto e depois saciar a curiosidade do ser humano. Realizar certo? a construção. Quanto foi a gente quer entender como as coisas funcionam. Isso? Como é que foi feita em essa alguns casos, de uma maneira prática. Vocês tiveram que contratar alguma empresa em muitos casos, de uma maneira pura. Tipo você simplesmente quer entender como funciona o universo. Né? Então, é nessa linha que a gente espera que a Spark 4 possa revelar, né, coisas que a gente ainda não conhece de objetos astrofísicos que tem no céu. Mas, doutora, para quem está em casa e que não é aí ligado à área científica, precisa explicar o seguinte, a gente está aqui no INPE, a senhora é pesquisadora do INPE, como é que foi esse negócio lá em 2019 de vocês terem uma ideia de fazer um dispositivo para funcionar no LNA? Por que isso? Essa colaboração é comum? Vocês, astrônomos, têm essa necessidade? O LNA é o laboratório nacional, né? Então, tem alguma coisa a ver com isso? Tem. Então, quem sabe, uma coisa importante para responder a sua pergunta, né? Quer dizer que em 2009, né, a gente teve essa ideia, né, de fazer um instrumento que obtivesse imagens simultaneamente em 4 cores, né? Ele não apenas faz imagem, mas ele também obtém, ele tem 2 modos de operação, um modo que chama fotométrico e o outro polarimétrico, que é o que a gente usa para medir a polarização da luz, mas isso é outra história.
Mas, enfim, o Laboratório Nacional de Astrofísica, ele, do ponto de vista nacional, ele é um dos institutos ou uma das instituições onde existe desenvolvimento instrumental para astronomia. Então, eles têm o know-how de fazer instrumentos astronômicos. Não é a única instituição, mas é uma delas. Isso é uma coisa. Outra coisa, o LNA, ele gerencia os telescópios do Observatório do Pico dos Dias e a participação brasileira nos telescópios Gemini e no telescópio SOAR. O telescópio SOAR é um telescópio de 4 metros, instalado nos Andes chilenos, e o telescópio Gemini são 2 telescópios, um no Havaí e um nos Andes chilenos, e são telescópios de 8 metros de diâmetro, quer dizer que o espelho do telescópio tem 8 metros, são telescópios bastante grandes. Isso é uma coisa. Outra coisa, o INPE e o LNA, historicamente, têm uma colaboração para desenvolvimento instrumental. Quer dizer que existem pesquisadores aqui da divisão de astrofísica que fizeram parte do desenvolvimento dos primeiros instrumentos que foram feitos para o Observatório do Pico dos Dias. Então, citando alguns nomes, quem sabe seja até eu esqueça algum nome, mas a gente tem a única câmera infravermelha desenvolvida no Brasil e instalada no Observatório do Pico dos Dias, foi liderada por um pesquisador do INPE, que é o professor Francisco Jablonski, né? Lá nos primórdios, quer dizer que eu estou falando de coisas de 40 anos atrás, né? Teve também vários instrumentos que foram desenvolvidos em conjunto pelo INPE e pelo LNA. Quer dizer que a Spark 4, ela só continua essa tradição de um desenvolvimento instrumental conjunto entre INPE e LNA/OPD e também com o uso dos telescópios do LNA. E quem sabe seja interessante falar um pouquinho como que funciona, depois que o instrumento está pronto, como que é, né? Você pega aí, dá ele para o observatório e vai para casa, não é bem assim. Você tem uma fase que a gente chama de comissionamento, que você põe o instrumento no telescópio e faz medidas, como as medidas que a comunidade vai fazer, né, do mesmo tipo, e vai verificar se os dados obtidos, fornecidos pelo instrumento, têm a qualidade necessária. A gente está nessa fase. E daí você pode perceber que o instrumento, às vezes, pode ser melhorado em um ou outro aspecto, a gente vai realizando essas melhorias e vai fazendo novas missões de comissionamento para verificar se o instrumento está, de fato, sendo melhorado, se esses pequenos problemas estão sendo corrigidos. Então, nesse momento, ele está em fase de comissionamento. E ele está em fase de comissionamento e, em junho, ele vai entrar na fase que a gente chama de verificação de ciência, porque o comissionamento é feito pela equipe do instrumento. Na fase de verificação de ciência, os projetos foram submetidos pela comunidade. Então, a equipe do projeto faz uma chamada e fala assim, quem quer usar a Spark 4? Para fazer o quê? Para estudar galáxia, para estudar estrela, para estudar asteroide. Enfim, as pessoas fazem suas propostas, os seus projetos, que são submetidos para o observatório e para a equipe do instrumento. É escolhido um grupo de propostas que vão ser executados, daí, de novo, para testar um instrumento, mas já sobre uma demanda não da equipe do instrumento, mas de uma demanda da própria comunidade. E a gente está exatamente nessa fase, a gente ainda está fazendo comissionamento, no sentido que a gente ainda está fazendo o ajuste fino do instrumento, mas a gente já vai também obter dados de ciência para a comunidade. Isso em 2 missões que vão ser realizadas em junho e julho de 2023.
Seria um teste de voo, então. Exatamente. Quais são essas missões? A senhora sabe quais são os grupos e o que eles vão pesquisar? Sim. Porque as propostas, esse processo de verificação de ciência, ele é uma chamada que é feita pela equipe da Spark 4 e pela Comissão de Programas do Observatório do Pico dos Dias, do OPD. É criada uma comissão que vai julgar esses projetos e colocar esses projetos em ordem de prioridade de execução. Quer dizer que os projetos mais interessantes, ou do ponto de vista científico ou técnico, porque às vezes eles vão, tem projetos que demandam configurações instrumentais que são interessantes de serem testadas. Então, considerando aspectos científicos e técnicos das propostas, a gente faz uma avaliação, faz um ranqueamento. Esse ranqueamento das propostas submetidas saiu ontem, né? As propostas aprovadas, né, foram publicadas ontem no site do OPD, do Observatório do Pico dos Dias, e como eu falei, tem propostas que vão estudar galáxias, tem propostas que vão estudar estrelas de diferentes tipos, propostas que vão estudar o meio entre as estrelas, o campo magnético entre as estrelas, tem propostas que vão estudar objetos do sistema solar também. Mas essas duas, de junho e julho, já foram definidas especificamente qual é a proposta? Sim, são várias propostas. Ah, tá. São várias propostas. Quer dizer que a gente vai executar os projetos Quem sabe seja interessante falar um pouquinho como se consegue tempo de telescópio e como se realizam as medidas no telescópio. Então, antes de falar da Spark 4, o Observatório do Pico dos Dias tem alguns telescópios. Então, como que um astrônomo consegue tempo para ir lá observar e fazer o seu projeto? 2 vezes por ano é aberta uma chamada. Todos os astrônomos interessados, podem até ser de fora do país, o observatório é aberto para qualquer astrônomo de qualquer parte do planeta. As propostas são recebidas, existe uma comissão de programas que julga esses projetos e decide quem vai ter tempo e quanto tempo esses projetos, essas propostas vão obter. Ok. No OPD, que é o Observatório do Pico dos Dias, as propostas são executadas pelos astrônomos que solicitaram tempo. Quer dizer que se a Cláudia fez um pedido de tempo para o OPD e teve a sua proposta aprovada, a Cláudia tem que ir lá nas noites designadas para fazer o seu projeto. Existem alguns observatórios, por exemplo, o Observatório Gemini. O Gemini é um conjunto de 2 telescópios gêmeos, um no Havaí, outro no Chile, nos Andes chilenos. O Brasil tem noites nos telescópios Gemini e a seleção é feita exatamente do mesmo jeito. 2 vezes por ano, os astrônomos interessados mandam suas propostas, que são avaliadas e são classificadas para obter ou não tempo. Ok. Quem vai fazer a observação? É o astrônomo que pediu tempo? Não. É a equipe do Gemini. A equipe do Gemini é que vai fazer a observação. Isso a gente chama de modo fila. Diferente desse modo de observação do OPD, que é o que a gente chama de modo clássico. No modo clássico, quem pediu tempo vai lá e observa. No modo fila, a equipe do observatório faz as observações conforme solicitado pelo astrônomo. Então, falando dos projetos de verificação de ciência da Spark 4, eles vão ser executados em modo fila pela equipe da Spark 4. E esses dados vão ser fornecidos para os proponentes, para quem pediu tempo, e as pessoas vão
avaliar os dados da Spark 4, enfim, e vão nos retornar, falar assim, olha, os dados estão muito bons, ou estão perfeitos, ou estão bons, mas não estão perfeitos, eles poderiam ser melhorados assim e assado. E a gente vai usar, então, esse retorno da comunidade para, eventualmente, fazer alguma melhoria no instrumento. E a ideia é que, no ano que vem, em 2024, esse instrumento passe a fazer parte do portfólio do observatório. Quer dizer que esse instrumento vai ser um dos instrumentos disponíveis no observatório e qualquer astrônomo vai ter acesso a ele. O Spark 4 tem algum similar no mundo? Tem algum telescópio no mundo que tem algum dispositivo ou que seja já construído com essa mentalidade de fazer 4 imagens? Sim, existem instrumentos similares a Spark 4. Tem instrumentos, por exemplo, que fazem imagem de uma cor, inclusive em bandas que a Spark 4 não faz. Mas se você... Não são muitos. Você vai falar assim, são 100 instrumentos? Não, são uns 10, no máximo. Cada um com as suas características. Igualzinho a Spark 4, não tem nenhum. Por exemplo, que tem 4 cores, que faz polarimetria, que usa as técnicas, porque tem as técnicas, né? Cada instrumento tem a sua solução para fazer uma dada medida, né? Então, a Spark 4, ela é única enquanto um instrumento que faz fotometria, polarimetria, em 4 cores, com a técnica de feixe duplo de polarimetria, que aqui não vem ao caso, que diabo que é isso? Mas, enfim, ela é única, não é assim, ela não é, por exemplo, você fala assim, é uma ideia completamente inédita, é um negócio que nunca ninguém tinha pensado. Não, isso não é verdade. Né? Tem coisas parecidas, mas iguais não tem. Né? E a Spark 4 é um instrumento muito competitivo. É um instrumento muito competitivo, considerando o tamanho do telescópio que está instalado, que não é muito grande, então a gente tem limitações de quão fraco pode ser o objeto para a gente conseguir dados, mas dentro dos limites, ele é um instrumento bastante competitivo. Inclusive, certo? Eu já comecei a receber e-mails aqui de gente de fora do Brasil falando, olha, seria muito legal observar tal objetinho, hein? Será que dá para você observar com a Spark 4? Bora lá, você entendeu? Enfim, então, quer dizer que o pessoal aí está de olho, quer dizer que tem pessoas de fora do Brasil que têm interesse em usar. Então, é aquela coisa, né? A comunidade astronômica, enfim, a gente, inclusive, assim, está toda conectada. Quer dizer que não tem astronomia. Isso também, quem sabe, seja uma coisa importante de dizer, né? Não existe a astronomia brasileira, a astronomia americana, né? Existe a astronomia como um todo. Mas eu acho que uma coisa que é legal, que a gente deve buscar, isso daí é a minha opinião, né? É muito legal a gente participar de projetos, e a gente deve fazer isso. Mas também é muito legal a gente, quando eu digo Brasil, né? Liderar projetos. Você entendeu? Acho que a gente desenvolver, a gente ser o líder, isso é uma coisa importante. Quer dizer que a gente não andar só na garupa de outros projetos. Faz parte? Faz parte, certo? Mas é legal a gente liderar projetos e a gente mostrar que a gente sabe fazer e que a gente faz bem feito e que as pessoas vêm para colaborar com a gente. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica por dentro dos demais dispositivos que já estão em operação ou prestes a serem instalados no LNA. Um instante só, não saia daí.
Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de Volta. A gente fala agora um pouco dos demais dispositivos que estão sendo instalados no LNA. Entre eles, um telescópio solar que nós já mostramos aqui no nosso programa. Veja. Bom, nós estamos aqui entrando no laboratório de polarimetria solar da Divisão de Geofísica Espacial do INPE. Neste laboratório, nós temos em desenvolvimento o que seria o embrião de uma missão solar espacial. O Galileo Solar Space Telescope é a nossa missão solar, que é um satélite que vai ficar na órbita da Terra e vai observar o Sol. Este satélite vai fazer observações da órbita da Terra porque nós queremos observar aspectos do Sol que não são possíveis de serem feitos da superfície da Terra por causa da atmosfera. A atmosfera filtra uma série de comprimentos de onda, uma série de informações que o Sol manda, então nós temos que sair da atmosfera da Terra para fazer observações. Aqui o design do satélite como um todo. Aqui você pode ver, nós temos aqui as duas opções. O satélite tem mais ou menos 4,5 metros de altura para a opção em órbita geoestacionária, enquanto o satélite para a órbita baixa é um pouco menor, com as duas configurações levando em conta a mesma carga útil, os mesmos telescópios. Então aqui você pode ver o telescópio principal e os dois telescópios menores situados na plataforma também. O Sol ele não é uma estrela parada, ela tem várias explosões e várias atividades. Este tipo de atividade vem sendo estudado desde a época do Galileu Galilei, razão pela qual nós demos este nome para o nosso projeto. O Galileu Galilei descobriu que o Sol tinha manchas e que essas manchas variavam com o tempo. Essas manchas causam uma variabilidade no espaço vizinho à Terra, afetam satélites, afetam telecomunicações e uma série de outros artefatos. Essas variações também afetam o clima da Terra e determinam, por exemplo, em longos períodos, se nós vamos ter climas mais quentes ou mais frios. Então existe uma série de fenômenos físicos que baseiam o tipo de observação que a gente está tentando propor, mas basicamente o instrumento que a gente está propondo é um imagiador que nos permite então identificar a variação da estrutura magnética do Sol a partir de um conjunto de imagens em diferentes comprimentos de onda, ou seja, em diferentes cores e também em diferentes estados de polarização. O grande desafio tecnológico que existe nesse satélite é conseguir fazer observações do campo magnético que existe no Sol na cromosfera, que é uma camada um pouco mais externa do Sol. Isso nunca foi feito até hoje. Essas observações são importantes para alimentar modelos que prevêem a evolução do campo magnético do Sol. O Sol, assim como a Terra, todos sabem que na Terra, se você tiver uma bússola, ela tem um campo magnético e se orienta de acordo com o campo magnético da Terra. O Sol também tem um campo magnético. Esse campo magnético é o principal agente que determina se vai haver explosões solares, se vai haver atividade solar, se vai haver mais irradiância ou menos irradiância que afeta o clima. Então, entender este campo magnético é muito importante. Além deste telescópio solar que vai ser instalado, o LNA tem mais novidades e está ampliando o horário para visitas de estudantes e formação de mão de obra especializada na área. Veja. Bom, a gente está já em operação, né? A gente talvez foi um dos pouquíssimos observatórios do mundo que não parou durante a pandemia. Enquanto boa parte dos observatórios tiveram um período onde não teve nenhum tipo de observação, em alguns casos 2, 3 meses, em outros casos se estendeu até 6, 7 meses, o LNA continua em operação, em um modo restrito, no sentido de que antigamente os observadores vinham e se deslocavam até Itajubá, subiam no observatório e realizavam as observações de forma presencial. A LNA, assim como outros observatórios, oferece também a observação remota. E, a partir do momento em que iniciou a pandemia,
todas as observações eram de forma remota. A gente fez uma escala no sentido de que evitava troca contínua de instrumentos. Praticamente um instrumento era colocado e ele ficava em operação durante várias semanas, trocava o instrumento, aí com esse instrumento se programava nas observações com esse instrumento específico e assim por diante. Depois, ainda a gente continua trabalhando num formato restrito, no sentido que as observações continuam sendo remotas, exceto em alguns casos muito pontuais, como, por exemplo, os testes que foram realizados com a câmera Spark 4, isso já não é possível fazer remoto. Você tem um instrumento novo, precisa que a equipe que está testando o instrumento esteja presente. Mas acho que aos poucos a gente vai já saindo de toda aquela fase de restrição de visitantes e acredito que já para o próximo semestre seja possível tanto visitas do público em geral, das escolas principalmente, como dos próprios astrônomos. De fato, acho que agora para junho, julho, são previstas as visitas de estudantes de universidades aqui nos observatórios, no telescópio, para missões de treinamento. Uma das questões interessantes do Observatório do Pico dos Dias, por ele estar aqui no Brasil, ele serve como ferramenta de treinamento de estudantes de astronomia. E sempre a gente recebia turma de estudantes dos cursos de pós-graduação para virem aqui coletar dados, treinar em geral sobre o processo de observação. E isso agora vai ser novamente possível. Então, assim, aos poucos a gente vai abandonando todas essas restrições e até voltarmos à operação plena. Como digo, não está totalmente liberado, mas acho que já no segundo semestre, já a partir de agosto, mas julho, agosto, aí sim retomamos as operações normais. Mas o telescópio sempre esteve em operação. Fomos afetados pela pandemia no sentido de que a equipe que subia era muito restrita, era apenas 2, 3 pessoas, e elas praticamente faziam todo o trabalho, elas quase que nem se encontravam uma com a outra, só uma pessoa por sala e por vez estava num telescópio X, mas atualmente já está bem mais flexível e a equipe toda está subindo ao telescópio, aos telescópios. E digamos assim, aproveitando toda essa, já estamos deixando essa pandemia e tal, a gente está com os planos de compra de novos telescópios para o observatório, para fazê-lo mais, com mais opções de observação e equipamento mais moderno para os nossos usuários, para a comunidade astronômica brasileira. Então, além de a câmera Spark 4, que você mencionou, a gente tem um novo telescópio de 80 centímetros, que vai entrar em operação também em 2024. Tem um telescópio solar, que pertence ao INPE, e ele vai ser instalado aqui também no observatório. Tem um outro telescópio de 80 centímetros, que é parte de um projeto do Ministério do MSTI, e é basicamente para divulgação, um projeto de astronomia para as escolas. Então, os estudantes de boa parte das escolas do país podem realizar observações remotamente, usando esse telescópio. Então, temos também um projeto de um telescópio com a USP, em parceria com a USP, para um instrumento específico, um telescópio que pode ser entre 1 a 1,5 metros, que está em processo de obter os recursos para sua compra e instalação aqui no observatório. Então, enfim, a gente está, é possível que nos próximos 3, 4 anos a gente consiga praticamente dobrar o parque de telescópios atualmente instalados aqui no OPD. O programa Brasil Consciência desta semana vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pela rádio do SINCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Você que quiser conferir os demais programas já produzidos pelo
Brasil Consciência, nossa página no YouTube está sempre disponível para você, além dos programas publicados também no canal da TVT. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, você deve entrar em contato conosco pelo nosso e-mail. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Um abraço.